Cláudio Oliveira é economista com extensa atuação em grandes empresas na área industrial e também de serviços. Na Petrobras, onde também atuou como economista, aposentou-se em 2011. Experiente analista de balanços, Oliveira vê no Brasil de hoje características do período em que Dom João VI abriu os portos do país às nações amigas, comprometendo sua industrialização. Em contraste, os Estados Unidos usaram o mecanismo de compras governamentais, determinantes para a formação de uma economia pujante, que se tornaria a maior potência mundial. O economista pondera que o pré-sal, que nas estimativas conservadoras pode ter reservas de 120 bilhões de barris, poderia ser usado para ajudar o desenvolvimento do Brasil. A Petrobras está quebrada? De jeito nenhum, pelo contrário. A Petrobras ela tem uma situação financeira invejável. Em 2016, o ano passado, assistindo o Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão fez um comentário dizendo que a Petrobras estava com sérios problemas financeiros, problemas de caixa, que tinha uma dívida impagável e uma alavancagem muito alta. Então eu resolvi dar uma olhada no balanço da Petrobras e o analista de balanço, a primeira coisa que ele vê quando ele abre o balanço é a liquidez da empresa. A liquidez da empresa é a divisão do ativo corrente pelo passivo corrente. Me chama de ativo circulante, passivo circulante. Isso aí mostra qual é a capacidade da empresa que tem para cumprir com seus compromissos de curto prazo. A Petrobras ela tem uma situação financeira invejável. Não é? Tanto que, no caso da liquidez, que eu vi na época lá, o único balanço que tinha, o último que tinha, era o de setembro de 2015. E naquela época, a liquidez corrente da Petrobras era de 1,50. Significava dizer o seguinte, que para cada um que ela tinha a pagar, ela dispunha de 1,50. Portanto, é uma situação relativamente tranquila. E o que me chamou mais atenção naquele balanço é porque eu sempre via alguns balanços da Petrobras e achava que a Petrobras tinha muito dinheiro em caixa. Era sempre 3 bilhões de dólar, 4 bilhões de dólar, eu achava isso muito dinheiro. Mas nesse balanço de setembro de 2015, o caixa da Petrobras era de 25 bilhões de dólar. Quer dizer, uma empresa com 25 bilhões de dólar, mesmo que ela tenha uma dívida de 100 bilhões de dólares, é muito dinheiro, ela não tem problema de caixa nenhum. Não é? E aí eu resolvi dar uma olhada, então, na dívida, na tal dívida, que disse que era altíssima. Né? No ano de 2015, houve uma variação cambial violenta. O câmbio, que no final de 2014 estava em 2,66, no final de 2015 ele foi para perto de 4. Como a dívida da Petrobras, grande parte dela, 80% dela é em moeda estrangeira, claro que o valor em real da dívida cresceu muito. A dívida que no início de 2015 era de 350 bilhões, ela subiu para mais de 450 bilhões de reais. Mas para a gente verificar essa capacidade da empresa pagar, a gente olha qual é a receita da empresa. Então eu fui dar uma olhada na receita da Petrobras e vi que a receita da Petrobras é de mais de 400 bilhões de reais. A receita da Petrobras ela é maior que o PIB de mais de 95% dos países do mundo. A receita da Petrobras é maior do que o PIB do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, por exemplo. Então, comparando a dívida que fosse lá de 450 com uma receita de 400 bilhões, isso é perfeitamente controlável, não tem problema nenhum, manejável essa dívida. Né? Qualquer um de nós que for buscar um empréstimo imobiliário e entrar no site de qualquer banco aí para fazer uma simulação, se vocês colocarem que você tem uma renda bruta de 100 mil reais por ano, eles vão te dizer que você pode pegar empréstimo acima de 200 mil reais. Ou seja, mais do dobro da sua dívida. Então, a questão da dívida da Petrobras é só uma questão de alguns momentos, alguns instantes, de alongar a dívida. Problema de pagamento de dívida não existe nenhum. Isso tudo foi uma criação que veio da própria imprensa. A Petrobras vai precisar de aportes do Tesouro para sobreviver? E em abril, final de abril de
de 2016, o Carlos Alberto Sadenberg publicou um artigo que saiu no Brasil inteiro. Eu sou nascido e moro lá em Vitória, no jornal lá de Vitória saiu, ele dizendo que a Petrobras quebraram a estatal. Falou assim, quebraram a estatal. Ela só não entrou com acordo judicial porque é uma empresa estatal. Mas ela vai precisar de aporte de recursos do Tesouro para poder sobreviver. Bem, 2016 terminou, não houve nenhum acordo judicial, não houve nenhum aporte de recursos do Tesouro. Pelo contrário, a Petrobras, no final de 2016, adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar o caixa do banco. E a Petrobras terminou o ano de 2016 com mais de 21 bilhões de dólares em caixa, com crédito de mais de 20 bilhões com a Eletrobras. E ainda tem o problema da cessão onerosa, que foi feita em 2010, e que a União deve, não está exatamente calculado, mas o que se fala são bilhões de dólares que a União vai ter de repor para a Petrobras, não é? Além disso, em 2016, a Petrobras vendeu mais de 13 bilhões de dólares de ativo, por enquanto só recebeu 2. Tem 11 bilhões aí de dólares para receber. Então, o volume de caixa que a Petrobras tem é enorme. Não há nenhuma necessidade de venda de ativo. O próprio diretor financeiro, Ivan Monteiro, numa entrevista coletiva em janeiro desse ano, janeiro de 2017, ele falou que, independentemente de venda de ativo ou independentemente de captação de novos recursos, a Petrobras tem recurso suficiente para cobrir suas necessidades por 2 anos e meio, por mais 2 anos e meio. Mas isso não é de agora. Também o ex-presidente Bendini, quando analisou o balanço de 2015, ele falou que ele já tinha recurso suficiente para cobrir suas necessidades por 2 anos. E quando o Bendini saiu da diretoria da Petrobras e transferiu para o Pedro Parente, ele falou, estou entregando a empresa com 100 bilhões de reais em caixa. Na época, isso representava em torno de 30 bilhões de dólares. Foi o que ele entregou para a nova diretoria. Portanto, a empresa não tem nenhum problema financeiro. O nível de endividamento é compatível com os investimentos que a Petrobras precisa fazer? Sem dúvida, porque, primeiro, que o que garante a Petrobras recursos para investir no pré-sal é o fato de, primeiro, que esse pré-sal, que antes já foi dito pela nossa imprensa que não existia, e que foi dito que a Petrobras não tinha capacidade para retirar esse petróleo, depois foi dito que a Petrobras tinha um custo muito alto para extrair isso aí, mas tudo isso, todas as etapas a Petrobras foi vencendo, e hoje extrai o petróleo num custo mais baixo do que as grandes petroleiras do mundo, viabilizou o negócio. Então, quando você tem uma grande quantidade de petróleo como essa do pré-sal e tem tecnologia para explorar, como a Petrobras tem, não faltam recursos para se investir. Tanto que todas as vezes, nos últimos anos, que a Petrobras foi ao mercado captar recursos, quando ela pede 5, eles oferecem 20. Quando ela pede 3, eles oferecem 10. Porque é um grande negócio e de muito retorno, de altíssimo retorno. Como os chamados impairments, ajustes contábeis nos preços dos ativos, vêm sendo usados para fabricar prejuízos? As grandes empresas não adotaram isso, ou quando adotaram, foi num volume mais 10 vezes menor do que a Petrobras fez, não é? E que dá a impressão, para muito leigo, que a Petrobras está com problema financeiro. Não, impairment não tem nada a ver com a situação financeira. É só um ajuste contábil que não passa pelo caixa da empresa. Tanto que o caixa da empresa, o caixa da Petrobras, a situação financeira dela, sempre foi e continua excelente. A queda do preço do petróleo prejudica a Petrobras? A queda do preço do barril, pelo contrário, melhorou o resultado da Petrobras. Isso está muito claro no balanço de 2015 e no balanço de 2016. Quem entrar lá e olhar as notas explicativas no balanço e que prestar bem atenção vai entender o que eu vou falar. Por quê? A receita da Petrobras, 80% dela, vem de venda no mercado interno. E essa receita não tem vinculação nenhuma com o preço do barril.
o preço é o que é determinado aqui internamente. Quando cai o preço do barril, não afeta a receita da Petrobras. É completamente diferente de outras grandes petroleiras no mundo, que tiveram um efeito muito forte pela queda do preço do barril. Por outro lado, quando cai o preço do barril, reduz o custo da Petrobras. Por quê? Porque o pagamento de royalties e participação governamental, estes sim são vinculados com o preço do barril. Então, quando cai o preço do barril, a Petrobras paga menos participação governamental. Por outro lado, a Petrobras, as refinarias, elas não produzem tudo que é consumido no Brasil. Então, a Petrobras importa boa parte dos derivados de petróleo para fornecer para o mercado interno. Quando cai o preço do barril, essa importação, o preço dessa importação diminui e aumenta a margem da Petrobras. Ou seja, caindo o preço do barril, a receita da Petrobras não é afetada, mas o custo dela diminui. Significa o quê? Que o lucro bruto aumenta. E aumentando o lucro bruto, aumenta a geração de caixa da empresa. Então não há motivo para vender ativos. Na verdade, o que está acontecendo hoje na Petrobras é que estão forçando, criando uma necessidade de venda de ativo e que a opinião pública, como está já induzida por uma imagem que foi plantada na imprensa de que a Petrobras tem problemas financeiros, o que é uma inverdade, então eles aproveitaram essa situação para justificar vendas de ativos e ativos que estão sendo vendidos de maneira desnecessárias. Hoje, todas as grandes petroleiras do mundo sabem da importância da verticalização nessa indústria. Então, nós estamos caminhando no sentido inverso. A venda de ativos a toque de caixa pode ser contestada judicialmente? Venda de ativo a toque de caixa, evidentemente, vai ser, da forma que está sendo feito, vai ser contestada judicialmente, porque está tudo sendo feito fora da lei. As políticas de conteúdo local são importantes? Importantíssimo, é uma função da empresa estatal desenvolver isso. E a Petrobras batalhando para sair fora do conteúdo local. O Donald Trump esteve lá na Arábia Saudita e foi anunciado um pacote que eles fizeram de 50 bilhões de dólares, que a Arábia Saudita quer aumentar o conteúdo local dela para 70%. É dobrar. Hoje é de 35%, eles querem passar para 70%. Então, perguntado, mas isso não vai sair mais caro? Falou, isso não é importante. O importante é que nós vamos aumentar isso, vamos criar 500 mil empregos e os impostos vão ser pagos aqui, não vão ser pagos lá fora. Então, é essa a função da empresa estatal. A própria venda de ativos estratégicos compromete a geração de lucro e fluxo de caixa no futuro? Não é uma grande contradição? Sem dúvida. A geração de caixa da Petrobras, apesar da queda do preço do barril, ela se manteve estável. Agora, se você olhar, por exemplo, da maior empresa americana, a Esso, ou da Chevron, que é a segunda maior empresa americana, vocês vão ver que de 2014 para 2016, a geração de caixa delas caiu para menos da metade. De todas as duas. A Esso, que é a maior empresa americana, que tem uma receita 3 vezes maior do que a da Petrobras, em 2016 ela teve uma geração operacional de caixa menor do que a da Petrobras. Então a lucratividade da Petrobras é muito maior do que a da Esso, que a da Chevron. A maior empresa brasileira é a Petrobras, disparado. A segunda maior empresa brasileira é a BR Distribuidora. Agora, vocês sabem qual é a terceira maior empresa brasileira? É a Ipiranga. E vocês sabem qual é a quarta maior empresa brasileira? É a Raízen. A Raízen, que é a união da Cosan com a Shell. E a Vale do Rio Doce, por exemplo, é só a quinta maior empresa brasileira. Então, se você coloca à venda uma BR Distribuidora, quem vocês acham que vai comprar a BR Distribuidora? Está na cara para quem que ela vai ser vendida. Tá certo? Quem é que vai comprar essa empresa? Significa o seguinte, hoje parece que nós estamos reeditando a Carta Régia de Dom João VI. Ou seja, nós estamos abrindo o Brasil para as nações amigas, dizendo, nações amigas, olha, o pré-sal é de vocês. E isso é lamentável.